Ontem, após o encerramento do nosso programa, saíram algumas informações sobre o depoimento de Antônio Palocci à CPI do BNDES. O ex-ministro confirmou à comissão a participação decisiva de Lula no esquema de empréstimos para obras da Odebrecht no exterior. O ex-ministro falou também sobre o envolvimento de Guido Mantega, Luciano Coutinho e Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann. Só para registrar, Palocci relembrou reuniões com o ex-presidente e disse que foi contra a decisão política de Lula de usar o BNDES para ajudar regimes amigos, inclusive financiando campanhas presidenciais como em El Salvador e Peru. Ele também deu detalhes da reunião em que tentou convencer Lula, na presença de Rui Falcão, a firmar um acordo de leniência do PT. Rui Falcão era o presidente do PT antes da Gleisi Hoffmann. Declarou também que as gestões do PT distribuíram para as empresas amigas nada menos que 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais para empresário rico, tá? Não é para pobre, não, como essa narrativa ainda persuade, ainda convence muita gente inocente. Então, a escolha dos campeões nacionais, favorecidos por empréstimos, partia de Lula, segundo o próprio Antônio Palocci. Além disso, a taxa de risco de países como Angola e Venezuela foi diminuída sem critério técnico por uma decisão política de Lula. Palavras, repito, do Palocci. Eu começo essa pelo Rodrigo Constantino, que é economista, entende de BNDES. Rodrigo, a gente denunciou durante todos aqueles anos, em muitos artigos, todo esse dinheiro que vem indiretamente dos pagadores de impostos brasileiros também, indo para os regimes, alguns ditatoriais, né, mas evidentemente aliados internacionais do governo do PT. Exatamente, tá aí a caixa preta, né, que o presidente Bolsonaro quer que seja exposta, e que, a princípio, o ex-presidente Joaquim Levy não estava muito engajado nessa missão. O atual parece que está mais ciente. Olha, o BNDES se transformou com o PT numa enorme máquina de transferência de dinheiro de quem trabalha e paga imposto, classe média, média baixa, para os amigos do rei, os ricaços, os Odebrechts da vida. E inclusive com tentáculos internacionais, como ficou claro, financiando essas ditaduras como Angola, Cuba, Venezuela. Essa história de rebaixar nota de risco para poder ajudar o esquema da quadrilha é realmente digno de filme de 007, Felipe. É um negócio assim, não há limites para o que essa quadrilha fazia, né? E é uma coisa realmente bizarra. E é curioso que o Palocci estava denunciando isso, enquanto a turma, né, comparsa dessa quadrilha, desse esquema todo que assaltou o Estado brasileiro, só nessa questão do BNDES, como você disse, R$500 bilhão beneficiando os amigos do rei, a quadrilha estava lá chamando o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, de corrupto ladrão, enquanto o Palocci estava falando lá, o número é esse, R$500 bilhões, e rebaixando nota de países, né, de terceiro mundo, para poder ajudar o esquema da quadrilha. É um negócio que é preciso ter muita imaginação. Eu brinco sempre com isso. Um autor de ficção, num país como o Brasil, ele tem um desafio muito grande, que é exatamente superar a realidade, né? Quando você coloca uma quadrilha como a petista no poder, acontece isso. A magnitude, os números, a criatividade, o tamanho do esquema, o envolvimento das pessoas, é um negócio que desafia qualquer Ian Fleming, qualquer filme do 007. É por isso que a gente repete, devemos bater nessa tecla o tempo todo, que se tratou do maior esquema corrupto da história. Não estou falando apenas do Brasil, não, estou falando do mundo. Não há registro de um esquema que tenha lidado com bilhões como propina. A propina chegou à marca do bilhão. Superou um patamar de zeros aí que nunca tinha sido alcançado, e continuam as descobertas. É bom lembrar como é que era o esquema que o Lula usava. Ele era transportado para esses países transportado num jato de uma empreiteira que o depositava lá para simular uma palestra em que ele dizia que tinha eliminado a fome no mundo e tal, e no dia seguinte ele se reunia com o ditador amigo, combinava uma obra pública que ficava com a Odebrecht e evidentemente pegava a parte dele, porque ninguém trabalha de graça.
era assim. Não é o Sérgio Moro que mexeu com esse processo, não. Ele vai ter que se explicar. E a turma do Lula Livre vai ter que encontrar álibis também para isso. É outra história, também envolvendo bilhões. Eu lembro também que o ditador de Angola, a filha dele é uma das mulheres mais ricas do mundo. Deve isso ao Brasil do Lula também. E mais, o que diz agora sobre a caixa preta do BNDES o Joaquim Levy? Ainda vai dizer que não existe? E outros presidentes do BNDES, como não existe? Ninguém do BNDES participou da escolha dos campeões nacionais, né, que é um belo esquema aí para você ganhar mais dinheiro. Ninguém sabia que a nota de Angola estava sendo manipulada para que o empréstimo saísse. Divulguem tudo. Isso está registrado em papéis, alguns já foram divulgados. Nós queremos saber tudo. E é bom lembrar que o Lula recebia uma fortuna para supostas palestras por parte dessas empreiteiras, por parte da Odebrecht. E aí ele ia lá no país, dava a palestrinha e tal, e depois tinha essa reunião com os mandatários do país para negociar obras naqueles países comandadas pela Odebrecht com dinheiro do BNDES. Então esse era o esquemão, essa é a grande suspeita a respeito dessas palestras que a Odebrecht pagava para o Lula, disfarçadamente de palestras, um bom dinheiro que cobria essas negociatas feitas nos bastidores, sob o pretexto de ele ter ido lá para discursar sobre a fome no mundo, que é um dos motivos de criação alegados do Instituto Lula, Augusto. A fome ele exterminou, mas continua. E ele dizia que ganhava 400 mil por palestra, que ele era igual ao Clinton, é isso aí. Fala, Rodrigo. Não, só lembrar que Porto de Muriel em Cuba, metrô em Caracas, sempre que ia surgindo na mídia essas notícias, havia muita crítica, minha e de tantos outros, né? E a defesa dos lulistas, e olha que tinha um exército na imprensa para fazer esse trabalho sujo, né? Era de que a decisão do BNDES de financiar essas obras era para permitir a exportação de serviço da Odebrecht e companhia. Quer dizer, era vantajoso para o Brasil. O Brasil é um país tão carente de infraestrutura, uma infraestrutura totalmente capenga, e a argumentação deles era de que fazia sentido o BNDES subsidiar financiamento com recursos obtidos do trabalhador, do pagador de imposto no Brasil, para fazer metrô em Caracas ou então porto em Cuba. Era de uma cara de pau, a falta de lógica, a falta de argumento minimamente convincente, né? E isso aí a gente acusava, e a resposta do lado de lá eu lembro disso muito bem, tem vários textos. A gente tem que resgatar isso aí, porque a memória do brasileiro é curta, infelizmente, mas está lá vários desses economistas que continuam escrevendo por aí, defendendo tecnicamente esses empréstimos. Está aí a realidade para que serviu. Exatamente, é a ousadia do cinismo e enganou muita gente e ainda engana, né? Tem aqueles cegos voluntários que não entendem, por exemplo, que a gente esteja hoje, enquanto acontece a CPI do BNDES, ainda falando sobre Antônio Palocci, sobre Paulo Bernardo, sobre Guido Mantega, Luciano Coutinho, sobre o próprio Lula. Vocês ainda falam sobre... Claro, os crimes não foram punidos ainda, as irregularidades ainda não tiveram os efeitos jurídicos necessários, e enquanto não tiverem, a gente vai continuar falando, porque a gente não pode permitir que o Brasil seja roubado como foi, sem que haja consequência para os envolvidos, Augusto. E o Palocci dizia isso no mesmo momento em que um cúmplice, na melhor das hipóteses, dos ladrões, dizia que ladrão era o Sérgio Moro. Foi ontem que isso foi revelado, e muito mais coisa virá. Não há escapatória para o Lula, não tem essa turma do Lula Livre pode escolher outro slogan aí, porque esse aí já deu. E são duas coisas que nós temos que bater aqui, né? A questão da corrupção, evidentemente, mas tem uma outra, que é a mentalidade atrasada. Luciano Coutinho, que foi o presidente do BNDES durante essa fase toda ridícula de seleção de campeões nacionais e tudo, era o mesmo economista que lá na década de 80 defendia a lei da informática e reserva de mercado para os grandes grupos, a criação daquelas empresas de tecnologia brasileiras para poder fazer o país avançar, e foi responsável pelo atraso de décadas no nosso país. Então, a mentalidade também precisa ser combatida, porque senão ela volta, né? Então, as duas coisas, a corrupção somada à ideologia equivocada, aí dá essa explosão que deu durante o PT.